Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Tá aí, e hoje, o que nós vamos explorar aqui? Bem, hoje nós vamos falar para vocês sobre planejamento, para quem está na fase de planejamento. Tudo o que a gente fez para ajudar a vocês, a gente vai compartilhar nosso planejamento e vamos compartilhar também o que saiu do planejamento. Que saiu do planejamento. Mais de uma desviou aí. coisa, vou dizer a São mais de vocês. uma coisa. Eu acho muito importante para quem está planejando ficar até o final desse vídeo, que tem muita coisa importante para vocês. Foram 3 anos de planejamento, então tem muita coisa anotada aqui e aqui. Então, vem com a gente. Logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Olá, eu sou Henrique Uchoa. Eu sou a Thay Uchoa. Nós moramos há mais de 5 anos aqui em Portugal, sendo desses 3 anos aqui no sul de Portugal, que é a região mais quente de Portugal, chamada Algarve. E o que nós mostramos aqui, comandante? Nós mostramos nosso dia a dia de uma família feliz morando aqui em Portugal. Temos aqui uma na região pequena do de Algarve. 9 anos, que não está fazendo agora Neste exato momento, aula de golfe. Aula de golfe, que nós estamos aqui no campo de golfe do Milênio, né? O Dom Pedro Milênio, que fica em Vila Moura, um dos 16 municípios do Algarve. Vila Moura fica dentro de Lolé, um município do Algarve. E eu sou consultor imobiliário aqui no Algarve, especialista no Algarve, mostrando várias regiões que se encaixam aos perfis mais variados de pessoas que querem vir morar aqui ou que querem somente investir. Então, tem os contatos aí, caso você queira comprar ou vender algum imóvel aqui na região, eu vou assessorá-lo e indicar o que é melhor, que se encaixa ao seu perfil. Não é isso, comandante? É isso mesmo. Temos uma playlist também enorme de vídeos sobre Viseu, uma cidade belíssima que fica no centro-norte de Portugal. Quem quiser assistir também, Nesse planejamento vocês vão ver que foi o primeiro lugar que nós moramos. tem muita história bonita lá. Bacana. Comandante, então vamos começar a contextualizar. Quando começou, né? Nós começamos a planejar a morar em Portugal 3 anos antes de eu me aposentar. Eu era da Força Aérea Brasileira, servia na base aérea de Belém. A Thay, Eu, piloto de avião comercial, pilotava avião executivo para empresários, políticos, lá na região norte, lá do Brasil, em Belém do Pará, exatamente. então você com as suas habilitações de multimotor e FR, piloto comercial multimotor e FR, quem é da aviação vai entender exatamente o que se abrange isso aí. Sabíamos que eu tinha uma data certa de aposentadoria. Opa, isso startou todo o processo. Por quê? Porque nós morávamos num apartamento, num imóvel funcional e eu tinha que entregar aquele imóvel. Então, ou seja, vamos ter que nos mudar. Vamos ter que nos mudar e por que não mudar de país? E aí surgiu a sementinha, não foi, Thay? Exatamente. Eu tô aqui, eu tô olhando o celular, não tô mandando mensagem, não tô acompanhando o Instagram. Tô com uma colinha aqui do nosso roteiro pra gente Nosso conversar, passar muita informação interessante para vocês. Então, dentro desses 3 anos, começamos a pensar. E nisso surgiram algumas ideias, né, alternativas para onde a gente queria ir, não é isso, Thay? Isso, Começou com muita gente, Estados Unidos. Estados Unidos. O que- Eu não conhecia, Eu já ele conheci já os Estados conhecia. Unidos algumas vezes, fui acompanhar treinamento de tripulantes lá em West Palm, já conheci algum pouco da região, somente da Flórida também. Mas nós vimos que continuar a carreira de piloto lá, não era uma coisa tão fácil, transformar as habilitações para as habilitações dos Estados Unidos, que é a FAA, e passar por todo o processo, conseguir trabalhar, ficar legalmente nos Estados Unidos era o maior complicador, né, Dani? Sim, então era muito mais difícil a gente morar para lá. E até que eu pensei, ele pensando em visto para lá, todas as possibilidades, viu que era muito inviável. E eu falei assim, você já pensou na Europa? Pesquise em algum lugar por lá, o que a gente pode, uma coisa que a gente tinha certeza, que a gente queria sair do Brasil. Nós queríamos migrar. E quando ele pesquisou, foi que ele descobriu que tinha a possibilidade do visto. Foi você que viu o visto D7. D7, que eu nem conhecia o que era um visto D7, não sabia. Aí fui pesquisar sobre o visto. Foi, então, pronto, o visto D7 que foi, que a gente precisava emigrar de uma forma legal, a gente não queria fazer de qualquer jeito, Não, né? até porque uma criança envolvida de 4 anos... Sim, seria irresponsabilidade da nossa parte, Nós da nossa conseguimos. família. E Surgiu o visto D7. visto D7. Comecei a pesquisar o visto D7. O visto D7, para quem não sabe, é para quem tem rendimentos próprios e comprovando um salário mínimo português, que hoje está 820 euros, para quem solicita o visto, mais 50% desse valor para cada adulto que venha, né? E 30% para cada menor. 30% desse valor do salário mínimo. Opa, se encaixa, nós temos esse rendimento. Dá para comprovar isso com a minha aposentadoria, que nós temos isso mensalmente. Dispõe desse valor mensalmente.
e partimos para planejar para quando chegasse a data da minha aposentadoria. E, gente, os colegas falavam que era loucura. Muitos amigos que assistiam esse vídeo, era loucura, achavam que era um sonho, era um devaneio, era uma coisa... Até a família mesmo, né? Ninguém acreditava na gente. Ninguém dá fé. Eles falam isso há Já 3 tinha alguém anos. morando lá fora? Não. Nós que desbravamos. Nós que desbravamos, vocês vão saber por que esse termo desbravar. E fomos fazendo. Eu tinha uma folhinha no meu trabalho, onde eu ia 79 dias, 78, 77. Pessoal, isso é loucura, vai ser pior para sua cabeça. Porra nenhuma. Quando chegou no número 0, o sorriso estava de canto a canto da orelha. E assim foi. Mas vamos lá, Thay. Segue aí a colinha do que nós separamos para falar de um a um. Por que escolhemos Portugal? Vimos a Espanha. A Espanha, você com determinado valor, você consegue tirar o visto, fica 2 anos, você consegue até tirar a nacionalidade, mais rápido que Portugal, que com 5 anos morando legalmente você consegue tirar a nacionalidade portuguesa, mas pesando prós e contras, língua, o valor que tinha que aportar, porque era um valor grande para o nosso bolso de ter que para tirar esse visto. Nós, sim, optamos por aqui. Chegamos a ver também alguma coisa lá para o sul da Ásia, Tailândia, Finlândia, Austrália, mas o que se encaixava melhor no nosso perfil socioeconômico, vamos dizer assim, Portugal. Pronto, decidido Portugal. E como a gente escolheu a cidade? Tá, definido Portugal. Para onde a gente vai agora? Eu passei a vasculhar tudo, gente, de cabeça para baixo. Eu revirei Portugal de cabeça para baixo, literalmente. E em termos de canais, aí tinha do CLG, tinha do Rubens Lins, né? do André Oliveira, nós tínhamos o Rafa Channel, era Rafa Channel, tá escrito aí, o Rafael Scapella. Era Rafa Channel, é o nome do canal dele naquela época. Mas o que mais nos chamou a atenção foi o quê? Braga estava despontando no cenário. Braga, porque nós espelhávamos também em vídeo de youtuber de uma família que morava lá, que mostrava como era. A gente não conhecia, então a gente passou a conhecer através de vídeos, né? Então a gente passou a desejar aquilo que compartilhava, né? Eu tinha vindo a Portugal em 2011, passei 3 dias somente, um Natal sozinho aqui. Eu estava voltando de um treinamento em Marseille de pilotos lá e eu decidi passar o Natal aqui em Portugal. Não conhecia Portugal, não posso dizer que conhecia Portugal de forma alguma, até porque era outro Portugal. Era um Portugal passando por uma crise tremenda e diferente. Ela nunca tinha vindo. Então, nossa janela a Portugal eram os canais. Eram os canais do YouTube, como para muita gente hoje ainda é. Só que hoje o cuidado tem que ser triplicado, né? E a gente também montou uma planilha, né, com as nossas prioridades. Essa é uma dica muito importante para vocês. A gente fez uma planilha. Por que a gente tinha que morar em tal cidade? O que tinha, quantidade de escolas, a distância para aeroporto, por exemplo, na minha profissão. Eu precisava também estar meio que próximo de aeroporto. Só que como no início eu sabia que eu ia chegar aqui, não ia chegar pilotando, então não tinha que estar tão próximo de aeroporto. Mas a gente queria saber um deslocamento, um comboio, um trem. Então a gente foi organizando as nossas prioridades numa planilha e Excel. Nessa planilha, para a gente poder escolher a cidade. Eu vou tentar resgatar, talvez eu tentei achá-la agora, hoje, né, mas não consegui achar. Mas eu devo ter ela guardada em algum canto. E eu botava quantos quilômetros de trem para Lisboa, aeroporto, quantas horas para Lisboa, porque você botava como referencial Lisboa por ser a capital e talvez na questão da aviação fosse o que eu encontrasse mais chance dela fazer a conversão das habilitações dela para as habilitações europeias, que o piloto por si só, ele não pode voar com a carteira do Brasil aqui em aeronaves com matrícula daqui, então ele teria que fazer todo um processo de conversão. E pronto, tem trem, tem aeroporto, quantos habitantes? Quantas escolas. Isso a gente levou em conta. Fomos levando em conta. E baseado nos canais, e eu participava nada mais, nada menos do que mais do que 120 grupos de Facebook. O Facebook naquela época era uma grande fonte, porque tinham grupos de brasileiros, grupo de aposentados, grupo disso, grupo daquilo, tudo relacionado a Portugal. De brasileiros, eram mais de 120 grupos que eu participava ativamente ali, consumindo material, além dos canais. Que era muito diferente a dinâmica dos canais, até por questões tecnológicas naquela época. Apesar de ser só 5 anos, era muito canal que fazia vídeo assim, dentro de casa, explicando algo, não mostravam a experiência em si. A gente se agarrava na rua. no que tinha, né? Na fala dos outros. Na fala, não mostravam nada. Ficou com Braga, Aveiro e Viseu. E Viseu. Eliminamos Braga.
Por quê? Porque o arrendamento Começou a subir. foi começando a subir. A gente tinha o nosso limite, até tanto a gente pode pagar. Eu me lembro, tá? Que era... Cortamos Braga. Estava na faixa de 350, assim que eu comecei, um ano antes, né, de vir. 350, um T3 e tal. Isso foi subindo. Isso foi subindo de uma forma que... E aí, não, Braga está fora. Tá fora, arriscamos Braga. Ficamos com Aveiro e com Viseu, porque Aveiro e Viseu. o preço de causa do preço de arrendamento arrendamento. ainda era uma coisa muito boa. Eu mandei para 2 assessorias imobiliárias, naquela época não tinha esse nome bonito de relocation, e essas pessoas para procurar imóveis para arrendar. A de Aveiro ignorou a gente, não deu resposta. Ela gostava muito de trabalhar com venda, eu nem me lembro mais o nome dela, era uma senhora também. E Viseu, a senhora que trabalhava em Viseu, nos atendeu muito bem, nossa, fez um trabalho maravilhoso. Sim. E naquela época ela mostrou mais ou menos quantos imóveis para a gente à Uns distância. 7 imóveis. Que luxo, pra né? gente escolher. Hoje é impensável, né? É. Hoje é impensável. Se tiver um, o cara agarra. Se mostrar o primeiro, você aluga. Não gostei desse. Não quero. Não gostei disso, não gostei daquilo. E até que chegamos a um que foi o escolhido, né? Sim, 400 euros. 400 euros. 400 euros esse aluguel. Era um T2, com suíte, muito bem localizado, com garagem no subsolo, box, etc. Um bairro que a Thay até hoje é apaixonada. Sim. Marzovelos, em Viseu. E assim foi, chegamos com o nosso Então, imóvel alugado, Aí, dentro do planejamento. Dentro do planejamento. Bom, vou retroceder um pouquinho, por isso aí foi a escolha de Viseu, certo? Foi porque Viseu. Viseu, uma cidade de 100 mil habitantes, uma capital de um distrito, tem um aeroporto com facilidades, com VOR, um aeroporto bem significativo. Não tem trem, o trem fica a alguns 10, 14 quilômetros aqui na cidade vizinha de Nelas, ou Mangualde, então não tem. E isso aí, como a gente não estava focando como prioridade, mas contava alguma pontuação. Sim. E Viseu com boas escolas, universidades, nós temos 3 instituições de ensino superior lá. Isso tudo agregou, digo, opa, bacana. E tinha 1 ou 2 canais, tinha da Malu e tinha um outro canal de um outro rapaz. Isso já mostrava um pouquinho de Viseu, que foi muito melhor do que a gente viu nos canais, mas muito melhor. A gente falou que não ia criar canal. Não, nem passou pela nossa cabeça isso. Não, falou que não ia criar a gente não canal. falou, não, mentira dela, a gente nem passou isso pela cabeça para ter falado sobre uma loucura dessa. E a entendeu? gente ficou tão apaixonado, vamos criar um canal para compartilhar isso aqui. As pessoas precisam conhecer essa cidade. Mentira, essa história do criação do canal, Criou vocês vão ver em o outra. Foi uma outra loucura que eu caí do berço quando era criança e eu aceitei a proposta dessa louca. Começou com uma doidice, mas depois a gente foi compartilhar porque a gente queria, né? Porque a gente queria Depois sim, compartilhar, mas porque era começou bonito. dando numa coisa que não foi pretensiosa. Um vídeo que eu Sim. gravei, só um parênteses, um vídeo que eu gravei para mandar para um amigo meu e essa doida chegou, por que eu boto isso no YouTube? Eu não gravei com esse intuito, eu gravei para mostrar para um amigo meu, como eu mandava sempre um recorte do que eu estava fazendo, O mandava vídeo para mais ele. feio que a gente já fez é o primeiro. É o primeiro. Quem tiver curiosidade Deixa para ver essa porra lá. pra lá. Então vamos lá, tá? Eu tô com uma agenda aqui, que é o que eu também queria compartilhar com eles, né? Dentro dessa agenda, além de muitas outras coisas que tem aqui que não tem nada a ver, Agenda física. nessas anotações, tudo que a gente tinha que fazer. E principalmente ela foi muito fundamental, talvez na última semana que nós estamos lá. Até porque nós pegamos a dica dessa agenda, foi também de um outro canal de YouTube, que eu não me lembro um canal mais. do YouTube Desculpa, também, que era para dar os também. créditos. Mas um canal do YouTube de uma menina, né? Que ela Sim. explicava sobre a finalidade, a funcionalidade numa agenda, no planejamento. Então vamos lá. Nós planejamos se tinha escola, se tinha aeroporto, qual era o preço do aluguel, do arrendamento médio, eu entrava nos sites, então vocês entrem nos sites do Idealista, do Immo Virtual, do OLX, para se basear e saber de preços de cabo a rabo no país. O Idealista tem ali mais ou menos uns 60%, 70% dos imóveis que estão publicados, talvez um pouco mais, um pouco menos, você já consegue ter pelo menos uma noção de valores, se cabe no teu bolso, para não acontecer o que tem acontecido muito aqui. A pessoa vem e descobre que, ai meu Deus, o arrendamento é difícil, ai meu Deus, me enganaram, os youtubers me enganaram porque aqui é muito difícil arrendar. Não, ninguém te enganou, você que não pesquisou porra nenhuma. Você tem que pesquisar. E aí quer jogar a culpa para cima de nós, porque eu não joguei a culpa dos meus, talvez, algumas coisas eram fora do planejamento, ninguém. Só porque nós não chegamos àquele, não pensamos que aquilo poderia acontecer. Mas na agenda, a gente anotava as etapas que a gente tinha que concluir. Por exemplo, cancelar a internet, apostilar um documento, as coisinhas assim que você pensa que não é importante. E eu tinha prazos na agenda, tudo anotado, eu ia riscando, ia cumprindo, Gente. apostar tal documento, reconhecer firma E na companhia de documento. energia,
marcar pneumologista para resultado de esforço respiratório, tirar a identidade, comprar caixas, cancelar a net, cancelar o clube que eu estava associado, cancelar a GBUX, cancelar, bem, comprar parafusos para os puxadores. Era das coisas mais básicas. Coisas básicas. E mesmo assim, eu vou dizer que teve uma coisa que eu deixei para cima, e aqui a gente vai contar também as coisas que vocês não devem fazer antecipadamente. Uma que eu deixei para cima, cancelar o telefone no aeroporto. Porque eu queria ficar com o meu telefone, né? Era TIM naquela época. Não consegui. Porra, não atendia, caía a ligação e eu voei sem conseguir cancelar a minha linha telefônica para passar ela para pré-pago ou alguma coisa semelhante. Não consegui. Foi uma luta, depois já aqui em Portugal, passei e-mail para lá, porque ninguém atende, não acha canto nenhum para poder falar por e-mail e é somente por chat, e não funcionava daqui. Então, foi uma coisa que deu errado. Mas também teve algum planejamento anterior que você já tinha separado, que nós fizemos. Fala aí. Não antecedência para vender os móveis. Exatamente. A gente errou, Putz, falhou conta. muito nisso, né? Porque Conta. às vezes a gente pensa que não vai vender rápido as coisas. E um exemplo, um erro que eu cometi, que não quero que vocês cometam, eu anunciei minha máquina de lavar com 1 mês de antecedência. 2, 3 Bem meses, ruim. tá? Nossa. Vendi a máquina de lavar. Foi a primeira que saiu. Anunciei e vendi no mesmo dia, gente, eu me ferrei. que Porque assim, a gente é? pensa que a gente vai vender nossos utensílios, né? Mais barato, vai perder o preço. Porque se Não, você deixar para cima da hora, vai ser o preço que quiserem pagar, né? E você É. no desespero vai querer vender a Vai qualquer querer preço. E foi uma merda. Então até outras pessoas, depois que eu fui aprender isso, por exemplo, você quer? Tá bom, mas eu posso te entregar tal data. Tal eu colocaria mais próximo da minha viagem, né? Fiquei sem máquina de lavar. O carro é que eu dei sorte, que meu vizinho comprou, muito gente boa, um casal sensacional, o João, eu fui para o aeroporto com o meu carro, ele foi me deixar no aeroporto com o meu carro, entreguei para ele. O carro a gente Naquela época era um conseguiu. Toyota Etios, então eu fiquei com ele até o último dia. Agora, cama teve que entregar um pouco antes. Também. Dormi, ainda bem que nós tínhamos 2 camas de casal dentro de casa e fomos dormir na outra que era mais simplesinha. Então são essas coisas, cuidado com a antecipação da venda, porque por mais que você acredite que vai ter um problema, e nós já ouvimos vários outros relatos que conseguiram vender tudo assim, ó. Fizeram bazar, fizeram, sei lá. Vende-se muito rápido. Tem uma coisa do planejamento muito importante, incluir a criança no planejamento, né? Desde que a gente decidiu migrar. Isso também foi dica de outro canal. Sim. A gente sempre contou para ela que a gente ia viajar, que a gente ia morar em outro país. Alguns videozinhos ela assistia com a gente. Sempre fomos brincando com ela. Ela tinha foi 3 anos, ela entendendo. completou 4 naquele ano, um pouco antes de nós virmos. Pouco antes de vir. Então, ela sempre acompanhou esse Inserida no planejamento. contexto, sabendo o que estava acontecendo. Total, ela ia vendo as coisas, quando chegou no próximo mesmo, ia vendo as coisas indo embora de casa, mas a criança já sabia, então a gente sempre participou com ela para que não fosse estranho para ela, né? E foi super tranquilo mesmo. Nesse planejamento, tá, e contar sobre as bagagens. Nós viemos com 8 malas, né? Se tiver resgatado essa imagem aí, a Thay vai colocar na edição, que agora quem está editando o vídeo é ela, né? E 8 malas, mas como que eu ia comprar 8 malas? E depois ia fazer o que com essas 8 malas? Então, nós tínhamos algumas malas, mas a maioria eram sacolas de pano e com as dimensões que a companhia delimita, né? Nós viemos pela TAP e pronto, nós viemos com as 6 sacolas dessas, talvez, ou 5 sacolas de pano, que tipo sacola de sacoleiro que vai moambeiro para o Paraguai. E depois nós desenvolvemos ela com aquele plástico, né? E aquele plástico nós desenvolvemos e pronto, foi uma solução muito boa, que depois aquela sacola... Fica leve. Fica leve. Né? Fica leve. Que Você só uma ganha mala peso pega ali. 2 quilos, né? Porque não é tão restrito, 23, Então, você 2 já vai perde- para aquilo. Já perde peso ali, né? E olha que nós íamos pesando cada coisinha, compra mais uma mala extra e tal. E nós fizemos um desapego, o maior da minha vida. Sim. O maior da minha vida. Que bom. Que bom, muito desapego, doação de muitas coisas, muitas. Você vai juntando, né? Não tem jeito, não tem jeito. O que você tem aí para pontuar? Fala. Agora a gente vai falar sobre o que saiu do planejamento. Mas esgotamos todo o Sim, assunto sim. de lá, vamos lá, do que tem que fazer, corte de energia, corte de Sim. net, revisões de saúde, dentistas, você tem que estar com tudo prontinho, faça o seu check-up antes de vir, que é a melhor coisa para não ter surpresas aqui, porque aqui você pode ter um probleminha de documental nessa chegada. Mas vamos lá, qual que saiu do planejamento já? Já. Mas aí chegamos aqui, já tínhamos o transfer não pegou no aeroporto, ele tinha uma carrinha, ele tinha
uma outra carrinho atrás do carro dele, botamos as malas, vemos confortavelmente. Isso tudo buscado pela internet com indicação, para não cair em golpe, porque hoje em dia está pior ainda, né? E nos levou até o banco, tiramos o NIF, abrimos a conta corrente. Antes de pisar no nosso apartamento, nós já tínhamos passado pelo banco, aberto conta, tirado o NIF, isso no mesmo transporte. No trajeto, né? No trajeto. Esse Pra motorista, nossa esse brasileiro, casa. fazia todo esse trabalho, mas tirou o NIF, não cobrou para tirar o NIF, ele levava para o banco para tirar, que ele recebia alguma comissão do banco levando para lá, que foi Activo Bank, em Aveiro, inclusive, e nos levou para Viseu. Então, dormimos no nosso apartamento, trouxemos um colchão inflável, nós trouxemos 3 pratos, 3 garfos, 3 panos, tudo para aquele primeiro sufoco inicial não ter que correr para algum canto. Então nós dormimos em colchão inflável, nós tínhamos lá os pratinhos que nós trouxemos para poder desenrascar naquela primeira noite, né? E aquilo foi útil. Sim. A Amy fala que achava bacana a A gente Amy até hoje lembra que a gente comia no chão. no chão. A gente não tinha mesa, nosso apartamento não era mobiliado. Nós queríamos apartamento não mobiliado porque Pra nós gente comprar queríamos nossas comprar as coisinhas. nossas coisas, era definitivo. Então a nossa vida começava novamente, recomeçava aqui em Portugal. Sim. E o psicológico, que também foi muito bem preparado. Antes de falar as falhas, eu sei que estava escrito aí, foi a questão do visto, tá, gente? Então se programe para isso. Vamos contar uma coisa que talvez saiu do nosso planejamento, não por culpa nossa. Eu acompanhava com o visto, saía em média em 80 dias. Era muito, demorava muito. Desde a entrada até a saída do visto, ele saía em 80 dias. Com isso, comprei as passagens, talvez para 90, 100 e tal. Foi alguma coisa bem, um pouco mais distante do que esses 80 dias. E mandamos os documentos para... São parentes, cara, são tantas coisas que a gente vai lembrando. Para tirar o visto, lá no vice-consulado de Belém, a menininha devoradora de sonho, como a gente chama, isso aí é um termo usado pelo Diogo Quirilos, que era um outro que acompanhava na internet, ela dizia que era muito difícil tirar esse visto. Olhou para nossa cara, é muito difícil tirar esse visto, tá? E aquilo foi um balde de água fria, mas tiramos. Ela falou pra gente voltar dali pra casa. Para não nem dar entrada. Desistam, vocês não vão Existe. conseguir visto. Mas conseguimos tirar o visto. Mas de entrada, esse visto lá de Belém, ele ia para o Rio de Janeiro, passaporte, tudo para lá. E nós tínhamos a passagem comprada. Até que não chegou o visto. Não chegou o visto e nós tivemos que remarcar a passagem. Só que se eu remarcasse a passagem para daqui a um mês, é que ia ser mais barato. Outra data mais barata era daqui a 7 dias. Depois, no do 8º, 9º, tudo estava muito mais caro. Eu digo, vamos arriscar. Vamos marcar para o domingo que vem, que era domingo, tá? A viagem. E remarcamos. E o visto não chegava. Esse visto chegou desesperadamente, que nós já tínhamos chorado numa quinta-feira, que não vai chegar. Choramos porque já tinha perdido dinheiro nessa remarcação. Bastante Podia perder dinheiro. de novo se não Bastante saísse. dinheiro. Era mais de 1.000 euros naquela época só na remarcação. Porque eu me lembro o valor mais ou menos que nós pagamos de 4.000 reais nessa remarcação aí, sei lá. Bem, o visto chega uma sexta-feira, 9 horas da manhã, o consulado me liga dizendo que o visto tinha chegado. Eu liguei para Thay, chegou o passaporte, né? O passaporte chegou, que o visto vem colado no passaporte. Aí eu vou lá buscar ela. Não, você vai passar aqui em casa, vai me buscar, que eu estava trabalhando numa empresa de táxi aéreo lá em Belém, prestando serviço, que eu já estava aposentado. E aí buscamos e viemos num domingo. Então, até isso, você tem que pensar quanto tempo demora para sair o visto. Compra a passagem antecipadamente ou não? Se você não compra a passagem antecipadamente, comprar em cima da hora, sabemos que é muito mais É caro muito mais caro. do que se planejar. Então, são coisas que vão tendo que se ajustar, tá bom? Vamos lá. Então, você já quer partir para aquilo que não deu certo? Então, dentro do planejamento, quase tudo deu certo. Então, pouquíssimas coisas. A nossa vida aqui foi desenrolando muito bem. A nossa vida foi desenrolando, tá batendo na mesa, doido. A nossa vida foi desenrolando muito bem aqui em função desse planejamento. Tiramos o NIF, em 24 horas a Amy já estava matriculada na escola, já estava com tudo certinho, eu com agendamento no CEF para fazer, tirar o meu título de residência. Até nisso, naquela época, era um pouco mais fácil, mas algumas outras coisas que você tem que prever. Temos amigos agora que demoraram 1 ano para conseguir reagrupar. Eu naquela época achei que demorou muito porque nós demoramos 3 meses para reagrupar a Thay. E mesmo assim foi na Ilha da Madeira. Tivemos que ir para a Ilha da Madeira para reagrupar. E isso traz dificuldades. Então você tem que pensar muito bem todos esses meandros. Vamos lá, Thay. O que saiu do planejamento? O disparo do câmbio. Quem está planejado? A gente veio Quem depende, tranquilinho, Quem já nossa aposentadoria, né?
disparo do câmbio, devido à pandemia, né? Nós saímos de lá com 4,50, salvo engano, eu ainda troquei alguns reais no aeroporto, né? Olha, e de repente vem uma pandemia. Quem planeja a pandemia? Ninguém, não. Isso aí a Ninguém. gente não tinha planejado. Ninguém não tinha planejado, falhou. E chegou quase a 7, chegou a bater 7 ali o câmbio, isso foi desesperador, perder 50% do teu poder de compra. Você não está preparado para isso. E, bem, tem que se segurar. E foi dali que surgiu a ideia de vamos ter que gerar mais renda em euro. Porque quando nós chegamos aqui, nós fomos trabalhar. Thay trabalhou, eu trabalhei, porque a gente estava, né, com receio de que as coisas não dessem e vamos juntar. Bem, até porque ela ia ter um processo pela frente de transformação das habilitações dela e esse processo não era nada barato para fazer todas as horas de voo necessárias para cá, o curso, como ela chegou a fazer bastante, e dentro desse planejamento era isso, né? E como começou a trabalhar como consultor? Foi em função disso, foi em função de ter que gerar renda em euro. Veio um desses seres iluminados que o universo coloca no nosso caminho, que um seguidor, um casal de seguidores do Rio de Janeiro, que trabalhavam no imobiliário, que tem suas imobiliárias de alto padrão, e caminhando até foi por aqui perto, aqui em Quinta do Lago, Vale do Lobo, e viemos a Vila Moura. Por que você não vira consultor? E naquela hora eu fui mordido pela mosquinha e eu não pretendo sair Como a gente sempre mostra aqui para as pessoas, né, quando a gente consegue na nossa agenda fazer um tour com nossos seguidores, a gente mostrava, levava para passear, levou esse casal para passear e tudo mais. E como o Henrique, bom conhecedor do Algarve, de tanto já andar por aí eles falaram, olha, você conhece bem a região. Sim. Então, acho que ia unir a sua visibilidade que você tem no YouTube, né, as pessoas que vêm, querem comprar imóvel e tudo mais, com o seu conhecimento já da região. Aí boa ideia. E partiu, acho que um pouco mais de um mês depois eu estava entrando no ramo imobiliário, estou até hoje, não pretendo sair de jeito nenhum. Sim. Sobre a minha licença de piloto, porque também saiu dos nossos planos, Saiu né? dos planos, explica. Vamos lá, cheguei aqui, comecei a fazer a conversão antes da pandemia. Comecei o processo de conversão, é um processo um pouquinho complexo, tem um alto custo. Comecei a fazer o processo. Tentei fazer em Portugal 6 mil euros, na França 420, fui fazer na França, fizemos algumas viagens, fiz provas, fui fazer prova na Espanha, que aqui em Portugal a dificuldade é enorme para fazer as provas, isso protege muito. Há uma reserva de mercado, eu falo, ela não quer falar, pode falar, mas eu falo, há uma reserva de mercado nítida porque não aconteceu só com ela, Não aconteceu com facilitam outras a vida, pessoas não que... facilitam para o piloto fazer as provas aqui. Para entregar o documento, entrega. Você quer fazer no país, tá bom, falar. País, assim. Eles são muito... Eu não queria falar A a burocracia palavra, é mas... tremenda. Pronto, estou falando bem resumidamente para vocês. Mas não parou, só mudou o foco, vamos lá. Mudou o foco para a linha, para trabalhar como um piloto comercial de empresas aéreas. Continua na ideia de comprar o seu avião e desenvolver algumas atividades comerciais aqui, né? Aqui mesmo. Então tiveram mudanças de plano, né? Ajuste de rota. Ajuste de rota. Ajuste de rota. Bem, eu não, saiu do plano, eu não imaginava que eu iria ser youtuber. E por ser youtuber, uma pessoa fantástica, o Fernando Figueiredo me procurou, um português, ele militar da reserva, um coronel da reserva do Exército Português, e disse, por que você não cria uma associação de brasileiros? E ali jogou-se essa semente aí para uns brasileiros, e aquele grupo, naquela ocasião, em 2019, criou a Associação de Brasileiros, a Casa do Brasil, que hoje está lá, está até hoje lá em Viseu. Eu fui o primeiro presidente eleito lá, eu não imaginava. Saiu do plano eu ser radialista. Eu tinha meu programa de rádio em Viseu, e 1 hora todos os dias, né, de segunda a sexta, mas veio a pandemia e acabou com a minha carreira de locutor, e eu estava gostando bastante dessa função. Saiu dos planos conhecer uma pessoa fantástica, o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, faleceu com o Covid, e ele me abriu várias portas, me integrou em vários lugares. Saiu dos nossos planos ter um contato muito gostoso com a Visabeira, que é um dos maiores grupos de Portugal, e participar de eventos maravilhosos que eles fizeram.
Sempre fomos muito bem recebidos. Que nos Nossa. proporcionaram nos seus hotéis, nos seus resorts, nas suas festas, no maior shopping que tem no centro de Portugal, em um dos maiores do país, que é lá o Palácio do Gelo. Saiu dos nossos planejamentos. O que a nossa filha hoje faz aqui? Conta essa parte, Thay. Atividades da nossa filha. A gente nunca planejou que hoje a gente estaria aqui. Aqui, Com a nossa nesse filha. campo de golfe. A nossa filha fazendo golfe. Não, nem nos nossos planos, não tínhamos, nunca Não, passou. isso Porque é um não- esporte que não é comum no Brasil. Então, Não, nossa filha está encantada Ela- fazendo golfe. Não fazemos planejamento para ela fazer em aula de natação. quantas vezes por semana? Nossa filha faz atualmente 4 vezes. Eu conto 4 porque uma pela escola e 3 vezes Que nós pela pagamos. escola que a gente paga por fora. E não é recreação, é a natação mesmo. Natação E ela quer ir. mesmo, profissional. E começou lá em Viseu, né? Começou em Viseu. A maioria das cidades aqui tem suas piscinas municipais, tá? Mas não é gratuito, tá? A gente fala assim, o pessoal manda lá no Instagram, tá, é gratuito? Não. Não é gratuito. São acessíveis, a gente fala que são Vamos acessíveis. fazer um vídeo aí qual é o custo que nós temos com ela. Em breve vai sair esse vídeo. E outra coisa, essa questão do planejamento foi até uma ideia de uma seguidora, de nós trazermos o nosso planejamento. E se você tem alguma pauta, você, por favor... Comenta aqui, deixa aqui o que vocês querem ver. Se inscreve. Mais de 80% que assiste o vídeo aí não é inscrito. Então, nos ajude a dar esse feedback. É a forma de você me dar um feedback E de nós que podemos vale a pena. ajudar vocês com o que vocês querem saber. Então nós não imaginamos a integração da nossa filha na escola fosse assim, e as atividades. Ela viaja, ela dorme em parque aquático pela escola, ela vai passar mais 2 noites agora em junho. Atrás dos finalistas. Dos finalistas, né? Porque tem ciclos aqui, então o primeiro ciclo vai do 1º ao 4º ano e é finalista, então ela vai dormir 2 noites fora. Eu jamais imaginei isso no Brasil, dela numa escola pública e fazer uma coisa nesse sentido. Aí, é pago, lógico que é pago, mas tem é barato ir parcelado, pagar essas 2 noites, ou essa dormida no Zoo Marine, que é um dos parques aquáticos muito interessantes que tem aqui embaixo. E nunca imaginamos. Para não ficar um vídeo tão longo, a gente vai fazer um vídeo só sobre esses custos, essas atividades extras para os papais e mamães que estão planejando. Tá Eu bem? nunca imaginei que eu fosse ter aquelas... Não, fala sobre sua família. Ah, sim, que a gente falou que a gente desbravou, né? Falando da gente, veio primeiro a gente, nossa Fomos família, para Viseu, e segundo veio a minha irmã, com o esposo, para Viseu, o marido para Viseu, atualmente mora a minha mãe, que mora... o meu irmão. Cada um no seu município. Cada um- Não veio cada um foi morando na mesma casa, não. Um foi para um canto, outro para outro para outro. Então, esses 4 integrantes da família, ela e os 2 irmãos e a mãe, Então, cada a gente um não mora no planejou município. isso, jamais eu pensei que iam vir, né? Então, tá aí, Fora do cada um. planejamento. Porque nós também, com essa questão do planejamento, sabíamos que éramos nós 3. Um por todos, Sim. todos por um. E a pessoa pensa, mas como é que é a questão aí do apoio? Não, o apoio somos nós nos apoiamos entre nós 3 e vivemos felizes. Quem acompanha no Instagram lá sabe, a gente pega e dança, e a gente sai, a gente faz as coisas. Esse é o apoio, o planejamento do apoio. Nós 3, não está apoiado em família, não. Porque a gente sabia que a gente vinha sozinho. Hoje até tem. Minha sogra até dá um vale night, alguma coisa assim, beleza. Mas não foi, fugiu do planejamento. Fugiu do planejamento. Algumas coisas para o bem, algumas coisas, né? Tudo isso, legal. E então saiba que se planejar é a chave do sucesso. A chave do insucesso é vir na louca. Essa é a chave do Vir insucesso. de qualquer jeito, depois dizer que não presta. Portugal não presta, os youtubers enganam as pessoas, que aluguel aí não é fácil, que arrendamento não é fácil, que não sei que não é fácil, não. Ninguém me contou, ou contaram que era assim, assado, eu me comparei com a vida dele, não Querem tive a vida like. dele. Não é assim, não. É assim, eu tô aqui no campo de golfe. Eu estou aqui. Isso aqui não é fake, isso aqui não é um cenário fake. Minha filha faz golfe, minha filha faz natação. Parece que as pessoas dizem que parece que a gente está mentindo, né? Mas, gente, a sorte de cada um. O Papai do Céu foi muito bom conosco, tem sido muito bom e assim eu espero que continue. É só a gente continuar fazendo bem. Não é isso? Com certeza. Então, ficou longo, mas a gente precisa explicar isso para vocês, para ajudar, para dar uma palavra de incentivo, que vocês venham, não liguem para os devoradores de sonhos, mas cuidado para você não ser o seu próprio devorador. Você pode... Não vai ser de sonho, vai ser de realidade, porque você não planejou e deixa quieto. Muito obrigada por ficarem até aqui com a gente. E até a próxima. Tchau, tchau.